E hoje eu pensei como nós falamos outro dia sobre mediunidade, eu pensei de compartilhar com vocês algumas vivências sobre mentores, né? Porque assim, a mediunidade, como foi dito num outro vídeo, né, num outro momento, a mediunidade ela é um fator físico hereditário, né? Mas dentro de cada egrégora que a gente participa, essa egrégora ela vai ter as situações específicas de cada egrégora. Então, se você está numa egrégora xamã, se você está numa egrégora da Fraternidade Branca, se você está numa egrégora da Umbanda, se você está numa egrégora evangélica. Então, dependendo da egrégora onde você está, são os seres que se manifestam. Esses seres, eles vêm de acordo com a frequência desse lugar e das pessoas que ali estão, né? Então, o que acontece? Vou explicar mais ou menos para vocês, assim, de uma maneira bem simples, tá? Sem se aprofundar muito, né? O que acontece? Quando a gente, vamos supor que você esteja fazendo um mestrado de medicina, esteja trabalhando aí uma tese e desenvolvendo algum estudo muito profundo dentro da medicina. Se alguém chega da mesma área que você, que está no mesmo nível que você e pergunta o que você faz, você fala toda a parte técnica. Ah, eu sou fulano, estou estudando isso, meu mestrado é isso, estou defendendo tal tese, blá, blá. Você fala tudo sobre o seu conhecimento no nível da pessoa. Se chega uma pessoa para você que não tem noção nenhuma de medicina, que não sabe o que é que você está falando, do que você está fazendo, não tem nem noção, só sabe que você estuda essa área e te pergunta alguma coisa, você já dá uma resposta mais bem por cima. Então, eu estou fazendo um curso de medicina, eu estou agora focado na parte onde fala a tese onde eu falo, tá falando de coração, tá falando... Aí você fala de uma coisa assim bem por cima, sem muita parte técnica, né? Então, o que acontece mais ou menos com os nossos mentores é isso. Nós não temos o nível que eles têm, principalmente os que são de um nível mais elevado, a gente não alcança o nível que eles têm. Então, o que eles fazem? Eles normalmente dão um nome pra gente, né, pra gente ter uma referência para falar com eles, eles dão um nome, e eles não são, quanto mais iluminado é o mentor que está junto com a gente, menos eles têm essa coisa de falar nomes, de se identificar. Quanto mais iluminado, menos eles se preocupam com isso, entende? Isso é uma coisa muito do nosso ego, eu canalizo fulano, eu sou de tal linha, isso é coisa muito humana, muito de ego, né? Então, se o mentor ele tá numa energia mais elevada, ele não se preocupa muito com isso. Então, o que pode acontecer? Se você, de repente, tem uma mente muito fechada, ou se você, de repente, não consegue acessar aquele nível, como eu estava dando o exemplo da medicina, se você não entende naquele nível, ele pode se apresentar para você como qualquer nome, né? Então, eu vou comentar com vocês um fato que aconteceu comigo, para vocês terem mais ou menos noção como que é. Quando eu comecei, eu tinha meus 20 e poucos anos, eu comecei no centro kardecista e eu fazia psicografia. E sempre tinham 3 mentores que se manifestavam nesse centro através das minhas psicografias. Então tinha um que ele assinava Ivo de Paula, tinha outro que ele assinava Sebastião Mendes e tinha outro que ele assinava Irmã Ana. Eram 3 mentores. Parece que tá sumindo aqui a conexão. Não, acho que voltou ao normal. Eram 3 mentores, né? Então eles assinavam esses nomes. Muito tempo depois, né? Então eu recebi várias mensagens, por exemplo, da irmã Ana, eu recebi várias mensagens, até desenhos, às vezes que o meu desenho, às vezes ela riscava alguma coisa assim.
E muito tempo depois, quando eu estava trabalhando já com a ayahuasca, quem se apresentou para mim, né, para passar o trabalho da ayahuasca foi Santa Clara. E quando ela se apresentou, ela me disse assim, que ela era a irmã Ana lá do centro kardecista, né, que fazia as psicografias. E aí eu questionei, eu falei, mas como? Por que você assinava irmã Ana, né, sendo Santa Clara? E aí ela me disse o seguinte, ela me disse assim, ó, você tinha 21 anos, 20 e poucos anos, você era nova na casa, a mais nova do grupo, na verdade, do trabalho de mesa eu era mais nova. Se você assinasse irmã Ana, Santa Clara nas psicografias, você ia ser muito questionada dentro do grupo. E talvez até achassem que você estava inventando, que você estava colocando um nome ali que achava importante, sei lá. E isso ia virar uma coisa contra mim, entendeu? Dentro do centro. Eu ia ser muito questionada. Então o que ela fazia? Ela escrevia as mensagens, passava a mensagem que ela tinha que passar e assinava irmã Ana, porque a irmã Ana estava tudo bem, ninguém ia me questionar. Ela só foi se apresentar para mim como Santa Clara quando eu estava dentro de um grupo onde as pessoas aceitavam esse tipo de canalização, de mensagem com esse nome, com essa assinatura. Então, pessoas que já tinham uma outra visão disso. Aí ela assinou, né? Aí, quando ela passava alguma coisa para mim, ela se identificava como Santa Clara. Tive isso também com o Mestre Kuthumi, na época do centro, o Ivo de Paula, que assinava o Ivo de Paula. Depois eu fiquei sabendo que era o Mestre Kuthumi. E ele assinava Ivo de Paula porque também dentro da casa não era aceitável ele assinar Mestre Kuthumi. Iam me questionar e tudo mais, né? E o terceiro, então, nem se fala, porque era um estelar, um arcturiano. Então ele colocava Sebastião Mendes e pronto. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque às vezes a gente está tão preocupado com o nome, com quem a gente está recebendo, e isso é de menos. O que importa, na verdade, quando a gente traz uma mensagem para as pessoas, quando a gente recebe uma informação, o que importa é a energia, a vibração, o que aquilo está trazendo de informação para as pessoas, o que aquilo vai ajudar ou colaborar ali na situação. O que importa é isso, não é necessariamente o nome ou quem é que está passando aquela mensagem. É bem aquela história assim, que a árvore a gente conhece pelos frutos, né? A gente conhece pelos frutos, pelo que ela está nos dando. Então não importa a gente ficar sabendo se é fulano, se tem tal nome, se faz isso, se é aquilo. O que importa é a gente conhecer os frutos dessa árvore, o que ela está nos oferecendo. A mensagem que está ali, a índole, quando eu estava desenvolvendo no centro, né, eles usavam a palavra hálito, o hálito daquele ser, daquele mentor que está ali, porque o hálito dele é a frequência, a energia, né? Esse hálito ele vai mostrar para a pessoa, ele vai passar para a pessoa que está ali ou para as pessoas que estão ali aquela energia boa. Então, se você está numa corrente dentro de um ambiente, você está numa corrente fazendo um trabalho espiritual, e se você recebe ou canaliza um ser de luz, essa energia ela vai reverberar na corrente, ela vai estar passando para todos da corrente. Então, isso é que é importante, né? Agora, o nome, quem é, o que fez na vida quando estava encarnado, essas coisas é muito terra, né? E não é, e na verdade, quanto mais elevado é o espírito, menos ele se preocupa com esse tipo de informação. Pode pensar que é Espírito Santo. Agora, diz pra mim, como que a gente vai realmente saber quem é que está nos passando alguma informação, seja canalização, seja incorporação? Como que a gente vai saber? Se deu o nome, se falou que é fulano de tal, nós não temos como saber se é ou não, entende?
A maneira como a gente consegue perceber as coisas é por essa frequência, pelo hálito, pela energia, pela manifestação, pela frequência. A Fê está colocando aqui se a diferença é porque eles são de egrégoras diferentes, né? Ou porque somos todos um. Na verdade é assim, as egrégoras, elas têm uma vibração. Então vamos supor, se você vai num trabalho xamã, por exemplo, você está num trabalho xamã, então ali as egrégoras que vão se manifestar são as entidades que vão se manifestar, elas são da linha xamã, você está dentro daquela egrégora. Agora, o nível de iluminação, vamos colocar assim, do ser que está se manifestando, não tem como a gente saber. Então, como que a gente vai saber? Pelo conteúdo da mensagem, pelo que ele está passando. Se ele está passando uma coisa de elevação, de positivo, se ele está trazendo uma informação que vai ajudar, que vai agregar, então esse ser é iluminado, né? A gente vai diferenciar essas situações pelo nível de vibração daquele ser e pela mensagem que ele está passando, né? Nessa meditação que a gente tem feito aqui, nós temos mandado energia para o planeta, nós temos recebido informações a respeito do planeta, da humanidade, é para a gente se trabalhar, é para as energias melhorarem. Então, assim, se você está numa frequência dessa, de que você, de coração, está fazendo um trabalho para a humanidade, de coração você está fazendo uma doação, você está elevando suas frequências, seus pensamentos, né? Você está no seu dia a dia, você está se lapidando, você está... Então, assim, provavelmente os seres que vão se manifestar, né, nas suas reuniões, nos seus trabalhos espirituais, são seres positivos, são seres que vêm para somar, às vezes até mesmo um ser familiar que vem para dar uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz, uma mensagem que traga assim um bem-estar para a pessoa, entende? Então, se você está numa frequência dessa, não tem por que você estar recebendo, você entrar em contato com um ser que não seja de uma frequência positiva. Agora, se você está afim de mexer na vida dos outros, de mexer no livre-arbítrio dos outros, de dominar, de manipular, de mentir, de burlar, né? Ou se você tiver numa frequência assim, você vai receber uma mensagem ou você vai receber uma incorporação, uma canalização de um ser que também não está numa frequência positiva, porque assim, nós trazemos para as nossas vidas os seres que têm a mesma frequência. Então aí está aquela de Jesus de falar, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Então, com quem andas, porque espiritualmente a gente está acompanhado dos seres que fazem parte da nossa frequência. Porque se você estiver numa frequência boa, você vai trazer para perto de você seres de alta frequência. Se você tiver com más intenções, se você tiver com frequência ruim, se você vai trazer seres dessas outras frequências, né? E chegando ao ponto de repente ter um obsessor ali te prejudicando. Então hoje nós vamos fazer agora a nossa meditação, vamos deixar esse nosso padrão bem mais elevado, né? Vamos mentalizar energias boas para o nosso planeta.